Engenheiro Rodrigo, o senhor é responsável aqui pela implantação da segunda parte da macrodrenagem aqui na Gregório Flores, na Pedro Ivo Campos. O que está acontecendo aqui, engenheiro? Sim, nós estamos executando a obra de macrodrenagem. A ideia do projeto é que essa água, a gente traga toda a água lá da praça da Quimiliano, trazer para a travessia que existe na BR-101. Ela é uma obra que a gente dividiu em duas partes, duas seções de galerias. Ela começa na marginal com uma galeria de 2 por 1,5. Quando ela atravessa a Cônego, entrando na Pedro Ivo, ela muda a seção para uma galeria de 3 para 1. Por que tem esse degrau, chamar assim? Porque a rua ela tem uma declividade negativa, ela tende a ir em relação ao supermercado Coque. E nós estamos trazendo água para a BR, então a gente começa com uma galeria achatada, ela cai numa caixa, dessa caixa ela cai na galeria maior e joga para a travessia existente quando foi feita a duplicação da BR-101 e vai para o terreno que fica no outro lado da BR. Engenheiro Rodrigo, aqui existe estudo que essa saída para a BR-101 teria o problema da BR, que é mais alta, por isso que não foi feito esse caminho. O caminho seria correto, segundo os estudos feitos há anos na prefeitura, sairia os canos aqui da galeria, sairia do Cocker, da Pedro Ivo, ia para Quiliano, da Quiliano faria uma galeria com destino ao Rio Caveiras. Por que esse trajeto não foi usado? Isso eu não vou saber te responder, porque a Novo Teto, que é a empresa que eu represento, a gente ganhou a licitação. E esse foi o projeto apresentado na licitação, o projeto aprovado junto ao Ministério da Cidade, junto à Caixa Econômica. E o projeto já era previsto esse sistema que eu te falei, captar água de um ponto A, levar até um ponto B, atravessando por baixo da rodovia. Esse estudo eu não conheço, mas teria que ver com a Prefeitura, com a Secretaria de Planejamento, que é... Quem é o responsável pela fiscalização dessa obra na Prefeitura? O secretário de Planejamento é o Matheus e o engenheiro fiscal é o Gustavo. Isso. E agora o senhor mesmo está vendo o problema que está dando ali em frente ao Cocker, que de acordo com a altura que fica a BR-101 é muito mais alto. Chegou no momento que não pode mais progredir a obra, porque não tem como botar galeria, segundo o senhor me explicou. Sim. Porque ali vai baixando. Me explica por quê, o que está acontecendo ali? Aqui, além da rua ter essa declividade negativa, como eu expliquei, né, que é visível, a gente ainda tem a questão da natureza, que é o lençol freático. Então a gente tem que respeitar o lençol freático. Então chegou naquele ponto, o lençol aqui em Biguaçu, ele aflora, ele é muito superficial. Então naquele ponto ali nós chegamos no limite onde o lençol trabalha, que a água dentro da galeria é água do lençol freático mesmo. Então se a gente continua levando a galeria, seguindo o sentido da rua, quanto mais baixo o lençol subindo, eu vou estar afogando a galeria. Desse ponto ali vai ser feito um novo estudo, que a Caixa Econômica, que a fiscalização da obra é da Caixa Econômica, a Caixa Econômica vai dizer pra gente qual sistema a gente deve adotar. Como eu falei, a gente veio com uma de 2 por 1,5, aí saiu com uma de 3 para 1, e dali o que vai ser feito? Provavelmente a Caixa Econômica vai dizer pra gente fazer a microdrenagem, com tubulação de 80, fazendo as bocas de lobo, captando, fazer com que toda aquela água da Quimiliano entre nessas bocas de lobo através da tubulação de 80, caia numa caixa e ela entre no sistema de macrodrenagem. Então a gente fazer uma micro lá, jogando na macro, que vai sentido ao Rio Biguaçu. Então vocês não vão utilizar a saída para o Rio Caveira, vão continuar mantendo isso, aqui. Seguir o projeto. E ali onde está dando problema não vai ser botado galeria, vai ser canos, isso? A sugestão, olhando a parte técnica de engenharia, eu sugeria colocar tubulação, fazendo como microdrenagem, tubos de 80, ligando nas bocas de lobo, da boca de lobo jogando na macrodrenagem. Então a macrodrenagem, sistema de galerias, a gente encerraria ali no coque. E dali para frente, naquele sistema, esses 100 metros até chegar à praça, com tubulação de microdrenagem. Mas, como eu digo, a fiscalização é a Caixa Econômica aprovando, a gente pode ser feito isso aí. Mas o projeto inicial era para ir até a Praça Quiliano, lá era para ir galeria. O projeto inicial com galeria até aqui. Exatamente. O projeto inicial é esse. O projeto ganha, a licitação ganha pela minha empresa, era para buscar essa água através de galeria até lá. Aí chegou num ponto, como engenheiro, vendo a parte técnica, aqui tem lençol freático, está aflorando. Esse lençol ele tem influência dentro da galeria. Então não adianta a gente colocar a galeria a partir desse ponto que vai encher lá. Aí eu tive reunião com a prefeitura, vamos parar por aqui, aí daqui fazemos a micro. Que a micro também faz parte, não adianta ter uma macrodrenagem sem a micro. E esses canos também não vai encher d'água ali? O lençol freático também não vai encher? Não, porque a galeria ela tem uma espessura da parede de 30 centímetros. E o tubo, eu ganho esses 30 centímetros, que a parede do tubo é de 7 centímetros. Então
eu tenho que vencer uma diferença de nível ainda de 40 centímetros desse ponto do coque até o final. A rua ainda tem esses 40 centímetros. Se eu coloco uma laje de 30, eu já estou brigando, então eu estou brigando nos centímetros. Então a ideia é colocar a tubulação de tal maneira que ela tenha a mesma eficiência de vazão, né? Se 3x1 eu coloco tubulação de diâmetro de 80, mas que seja a mesma capacidade de vazão, só que eu diminuo na espessura e eu consigo levantar ela para fugir do lençol. Quanto já foi gasto aqui nessa rua, Aquiliano, aqui na rua Gregório Flores? Aqui a obra em galerias, a gente já está em torno de 600 mil reais. 600 mil reais foi gasto aqui. Isso. E agora outra pergunta, o engenheiro Rodrigo. Eu constatei ali um funcionário de vocês, até filmei ele estourando a galeria e ligando rede de esgoto na galeria. Sim. Esse é o procedimento correto? Como é que é? Esse esgoto vai mesmo para a galeria? Não teria que ir para uma linha de tratamento de esgoto? Biguaçu, como o Biguaçu não existe, não está implantado ainda, apesar de já ter as redes nas ruas, mas não tem uma estação de tratamento de esgoto, por norma, essa é uma norma da prefeitura, toda casa tem que fazer o seu tratamento prévio de esgoto, que seria o quê? Fossa, filtro e clorador. A partir desse sistema, é autorizado pela vigilância sanitária que a água pode entrar nas galerias pluviais, porque teoricamente ela teve um tratamento, uma responsabilidade de cada morador. Então, quando a gente começou a obra aqui, foi chamada a vigilância sanitária, a vigilância veio, em todas as casas, foi notificando as casas mais antigas, por exemplo, que não tinha fossa e filtro e jogavam o esgoto assim na rede antiga, a vigilância notificou, eles fizeram fossa, filtro e clorador, algumas já tinham sistema de sumidouro, mas quem não tinha fez o sistema, e aí a vigilância autorizou essas casas a ser feito esse sistema, que na verdade não é o esgoto, seria o esgoto tratado. Exatamente. Aí por norma isso é autorizado. E engenheiro Rodrigo, qual é o prazo para finalizar isso aqui? Isso que vão fazer, o senhor garante 100% que vai resolver o problema das enchentes? A gente fez Esse problema aqui na BR-101, dessa altura tudo, não vai influenciar, não vai dar problema aqui? Assim, falando um pouco da parte de engenharia, não vou discutir o projeto, né, como o projeto não é meu, mas vou discutir o projeto recebido. Toda essa macrodrenagem que nós estamos fazendo agora, chamamos de macrodrenagem 2, na verdade ela é uma complementação da macrodrenagem 1. No terreno que existe no outro lado da BR, foi feito um canal, o estudo daquele canal já era para receber essa água que já é prevista aqui. Então foi feito, o projetista fez o estudo hidrológico e ele, pelo estudo dele, essa seção é suficiente para captar toda a água dessa bacia e jogar para lá. Com relação ao que foi executado pela minha empresa, a gente fez a topografia, como eu falei, a gente fez a topografia do início até o fim, chegando a um ponto desconhecido, que era o lençol freático, que é uma influência da natureza. Ele oscila, aqui em Biguaçu, oscila 1 metro até o lençol freático. Então chegou daquele ponto, eu falei, nesse ponto aqui, o lençol está aflorando. Eu acho, por boas técnicas de engenharia, a gente para aqui e vamos pensar num novo estudo, porque desse ponto até o início o que a gente fez, a gente garante. Se eu continuasse com a galeria, como eu falei, essa espessura de 30 centímetros, e eu tendo que brigar para ganhar mais 40 centímetros, então daqui eu teria que afogar a galeria, e isso é antes das boas técnicas de engenharia. Então a gente parou e vamos esperar uma sugestão, ou que se apresente um projeto, um aditivo, porque a gente possa continuar e trazer a água daquela baixada que é o ponto mais baixo, que é lá na Quimiliano. E aí vai ser essa. Essa obra aqui já teve algum aditivo? Não, ainda não. O aditivo seria essas partes que a gente está fazendo. Seria mais quantos? Mais quantos esse aditivo? É que é um aditivo de supressão, nós estamos substituindo. Ah, sim. Aquelas galerias que não vão utilizar, vocês vão... Tira aquela galeria, substitui por outra da mesma seção, só que seção diferente. Só que como é uma obra federal, é exigido. Eu não posso simplesmente trocar. Eu tenho que dizer, eu tirei essa, sem reflexo financeiro, e coloco outra porque é a mesma galeria, só que a seção Qual é a empresa o projeto? Qual foi a empresa que fez o projeto aqui? O projeto que está sendo executado é da empresa Altrebor. Altrebor. É a mesma que fez o projeto da macrodrenagem 1. Por isso que que eu falei, esse estudo, ele tem um estudo que já era previsto jogar naquele canal. E, Rodrigo, você já tem experiência com a macrodrenagem aqui em Biguaçu? Sim, eu trabalhei na execução da macrodrenagem 1, do início até o fim dela. E hoje você trabalha, você é contratado pela Novo Teto para fazer serviço. Que é a empresa vencedora da licitação. E contratou a tua empreiteira. Isso, não, eles me contrataram, me chamaram para executar essa obra.
como eu já tinha esse conhecimento, já conhecia como funciona o sistema de Biguaçu, a gente já sabe que toda essa região ao lado da BR, infelizmente a BR, ela formou um dique, né, dividiu Biguaçu, então eu já sei que todo esse lado de Biguaçu aqui é mais complicado, e me indicaram e eu conversei. Mas aquele problema ali da BR é o gargalo daqui. Aquilo ali teria que ser feito, de repente, junto com a Autolatina, com a prefeitura, uma obra com tubo line, é isso? Talvez, uma sugestão seria, como eu falei, como sugestão de engenharia, talvez uma sugestão fazer um túnel line que ajude a escoar essa água. Porque... Aí ela vai escoar, com certeza, ela né? vai escoar, porque lá está mais alto do que aqui, né? Quando eles fizeram a duplicação, provavelmente aqui já não tinha todas essas edificações, já era uma parte mais baixa, então eles não deveriam, se tivesse levado em conta isso, talvez já fazia essa travessia, que é o único ponto que liga um lado da cidade ao outro, seria essas galerias. Se fizesse ela mais baixa, talvez ela conseguisse escoar melhor. Então, talvez a gente não precisava ter feito toda essa, quem sabe eu conseguiria levar com a galeria de 2,5, como o projeto estava previsto, puxar ela do início até o fim. Mas aí agora a gente teve que fazer essa redução de seção, ela como se fosse um degrau, para que a água pudesse, a gente vencesse o desnível da rua e conseguisse levar essa água até lá. O senhor queria fazer mais algumas considerações? Não, a consideração acho que a respeito da comunidade. Que tem que ter paciência? Tem que ter paciência, a obra é uma obra prevista para 6 meses, o cronograma apresentado na licitação, a gente está fazendo de tudo para que se consiga acelerar o processo, até trabalhar no domingo para não incomodar a comunidade, mas a receptividade está muito boa. No começo o pessoal estranha, porque vem uma máquina de 20 toneladas andando na rua, caminhões pesados, é uma obra pesada, é uma obra grosseira, mas a comunidade logo entende e acaba apoiando a gente, mas assim, só pedir que um pouco mais de paciência, que no final vai valer a pena. Valeu, obrigado, engenheiro. Era errado. Dinheiro jogado fora. Claro. A saída não era ali, a saída era lá, ó. Aqui é mais baixo. Isso aqui já, ó. Isso aí já tem estudo na prefeitura faz anos. Aquilo ali que fizeram ali não adiantou de nada, jogaram dinheiro fora. Não vai resolver o problema nenhum daqui. Infelizmente, tinha que começar daqui para ir até lá embaixo, para cair no rio, para ir para o Rio Caveira. Olha a baixada que é aqui. Ali a BR-101 está um tanto assim mais alto. Isso aqui dá coisa mal feita. Bom dia, amigo. Oi, pior que enche d'água rapidinho aqui, nós estamos no lençol freático que é muito baixo, muito alto aqui, né, cara? Não, cara. Tem tempo de maré alta também. É, né, ó. Não, e aqui não dava pra sair ali, cara. Era só bater o nível que tu já ia descobrir, pô. Não sei como é que os caras caíram nessa.
fazendo o desassoreamento do Rio Caveiras, desde lá do supermercado da BR, da Praça do Carandaí, do Biasoli, limpando as valas, trazendo ela da sua largura que era originária, de 2,5 metros de profundidade, 6 metros de boca, até ao CTG, que nós isolamos a água de lá do Carandaí e do CTG, elas indo para lá, nós resolvemos. Não há necessidade do tunnel line. O tunnel line é uma segurança para que uma emergência de um acidente de percurso, que nem aconteceu, que aconteceu agora o ano passado e esse ano, de que o rio lá está assoreado, e com o problema daqui que não tinha ainda a macro 2 aqui na Quileno Kemi, na Gregório Fluor, tá? Seria para um socorro, um emergencial. Não há necessidade hoje, mas a gente está prevendo para o futuro, a construção do tunnel line.